Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma semana. Hoje é dia 9 de novembro de 2020. Vamos abrir o livro de português na página 116. Você sabia que podemos criar novas palavras? Sobre o que será um poema que tem como título Sopa de Letrinhas? Observem a imagem abaixo e tentem ler as palavras que aparecem nela. Vejam se conseguem responder o que é a sopa de letrinhas. Sopa de letrinhas. Na primeira colherada veio uma palavra esquisita, X-tugovita. Na segunda apareceu uma palavra sonora, Floctiflora. Na terceira, eu vi uma palavra medonha, burpronha. Na quarta, deu para ler uma palavra gostosa, visquismosa. Na última colherada, só veio o caldo, não estava escrito nada. Depois, olhando para aquele prato fundo, percebi que tinha comido as palavras mais doidinhas do mundo. Lalau, zum 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 e outras poesias. Então nós temos aí um texto, né, um poema. Lembram que o poema ele é escrito por versos. Cada linha é um verso e cada grupo de versos é uma estrofe. Continuando na página 117. Fala um pouquinho aí sobre o autor, o Lalau. Lalau é poeta, já publicou vários livros, sempre em parceria com uma ilustradora e artista plástica, Laura Beatriz. Ele cria os versos e as rimas e ela os transforma em imagens. Interpretação do texto. Leiam juntos o poema com bastante expressividade e pronunciando bem as palavras. Vocês viram que tem algumas palavras esquisitas no texto. Vocês aí em casa vão ler bastante e treinar estas palavras. 2. Agora, conversem e respondam. Por que o poema recebeu o título Sopa de Letrinhas? 3. O poema Sopa de Letrinhas foi escrito em versos. Verso é cada linha do poema. Cada conjunto de versos recebe o nome de estrofe. Então, isso vocês já aprenderam, é só para relembrar. Agora, quantas estrofes tem o poema? Voltem lá no poema Sopa de Letrinhas e contem quantos conjuntos de versos, quantos grupinhos de versos nós temos. Então, respondam quantas estrofes tem o poema. 4. Copie do poema as palavras que rimam com colherada e fundo. Lembra que a gente também já estudou rima, que são as palavras que têm a terminação parecida. O som da palavra fica parecido. Então, essas palavras são as que rimam. Geralmente, elas ficam no final do verso. 5. Ligue cada palavra ao sentido que ela pode ter no texto. Quando eu falo medonha, eu quero dizer que ela produz som, que ela causa medo ou que ela é estranha. Liguem aí na palavra correta, a palavra e o significado, o sentido que ela tem. Esquisita e sonora. Então, vocês vão pegar essas três palavras e vão ver qual é o sentido que elas podem ter no texto, qual o significado dessas palavras no texto. E liguem.
Agora, abram um livro de matemática na página 110, Gincana Cultural. A professora Arlete é quem faz as entregas das fichas para os participantes da Gincana Cultural. Quem cumpre de forma adequada uma prova da gincana ganha uma ficha azul, que vale 1 ponto. A cada 10 fichas azuis conseguidas, os alunos as trocam por uma ficha vermelha. Então, uma ficha vermelha vale 10. Nós temos aí 2 tabelinhas, equipe Sol e equipe Lua. Na equipe Sol, o Chico tem uma medalha, né, vermelha, uma ficha vermelha. O Lucas tem uma vermelha e uma azul, então ele tem aí 11 pontos. E o Chico, como ele só tem uma vermelha, ele tem 10 pontos. A Marta tem 2 vermelhas, então ela tem 20 pontos. Na equipe Lua, nós temos a Laura. Ela tem 9 fichas azuis. A Clarice tem uma vermelha e 2 azuis, então ela tem 12. E Marcos tem 8 fichas azuis. Agora, respondam as perguntas. A. Quem fez mais pontos na gincana? Então, uma dica para vocês, aí ao lado dos nomes, contem quanto vale as fichas e coloquem um número na frente ou do lado aí, fica mais fácil para vocês responderem as perguntas, tá? B. Quem fez menos pontos? Então, vocês vão observar os 2 quadros, as 2 tabelas. C. Quantos pontos a mais Laura deveria fazer para empatar com Chico? D. Quantos pontos a mais Marcos deveria fazer para empatar com Marta? E. Qual equipe ganhou a gincana? Então, façam aí os cálculos de vocês e respondam as questões. Uma boa aula e até amanhã!